Olá, iniciando os nossos trabalhos da semana, hoje com a nossa querida amiga Aline Rubinich, que vem conversar com a gente um pouquinho sobre a custódia dos animais de estimação. Então, muito bom dia a todos, já coloco de antemão o pedido aí que curtam o nosso canal, se inscrevam, ativem o sininho para acompanhar as nossas programações, programas bem diversificados. A gente está com programas, além desse programa de questões de família, temos diversos programas trabalhando a questão do autoconhecimento, as questões das temáticas de educação, a questão sobre uma abordagem ambiental também. Então, convidamos todos a participar desse canal Paideia. Hoje, então, a nossa convidada, que gentilmente aceitou o convite de dedicar um pouquinho o seu tempo para conversar conosco, é a amiga Aline Rubinich, advogada, na comarca de Porto Alegre, em todo o estado, mas residindo em Porto Alegre, membro do IBDFAM, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, especialista em família e sucessões, né? Pós-graduada também em Direito Civil e Processo Civil. Posso dizer também, né, mãe do Gustavo, menina que acompanha pelas redes sociais, e também dos pets aí, né, Diego e ela, papais também dos pets, e então o tema de hoje é justamente sobre a custódia desses animais de estimação, que ganharam, assim, uma presença nas nossas famílias, né, com o passar dos anos, com o passar dos tempos, que acabam agregando como, né, sendo também respeitados enquanto, por que não dizer, sujeitos dessa família. Em tempos de pandemia, né, a importância dessa convivência com os pets, né, por questões, enfim, psicológicas das pessoas, né, fundamental. Então, hoje, a nossa conversa é sobre essa custódia, né? A custódia dos pets. Então, Aline, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. E eu já inicio aqui perguntando, né? Como é que é essa questão? Qual é a natureza jurídica desses pets? Né? Seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Gostaria muito de agradecer à professora Aline Casagrande e ao professor Djalma Cremonese, né, pela oportunidade de estar falando desse tema que é tão querido por mim. Quanto à primeira pergunta, qual a natureza jurídica dos animais de estimação? Antes, deixa eu só fazer uma colocação. A base legislativa da natureza jurídica é de coisa, né? Mas antes, vamos primeiro esclarecer o contexto da família, né? Que a família mudou por vários motivos, né? Sendo um deles, que eu concluo como um dos mais importantes, o adiamento da maternidade. Se tu me permite, professora Aline, eu vou ler um trechinho que o professor Diego referiu numa palestra dele na Bahia para os defensores públicos, tá? Abre aspas. Sendo que a mulher, em virtude do crescimento no mercado de trabalho, fez com que a gestação fosse postergada, e como os filhos ficaram para um segundo momento, em muitas famílias, os filhos são de 4 patas, e eles recebem tanto carinho quanto os filhos de 2 patas. Eu quero mostrar... 2 patas, 2 pernas, desculpa. Eu quero mostrar com isso que quem não teve filhos ainda, por estar estudando, trabalhando, investindo na carreira, que é absolutamente normal e atual, e hoje mais ainda na pandemia, como bem referiste anteriormente. Porque se a gente parar para analisar, né, professora Aline, antigamente, as mulheres tinham quantos filhos, né? 5, 6, minha avó, por exemplo, teve 9 filhos, né? Então a sociedade mudou. Hoje em dia é 1 filho ou 2, no máximo 3, e olha lá. E com isso, os pets acabaram tomando essa proporção, porque eles saíram do pátio e entraram para a casa das pessoas, né? Antigamente, o cachorro ficava na rua, né? Acorrentados, né? Lembra? Muitas vezes lembro de ver os cachorrinhos com 1 metro de corrente
nos fundos, na área, né, sem cuidado nenhum, hoje em dia isso é totalmente diferente, né? Inclusive, a gente tem uma pesquisa do IBGE que fala que atualmente nós temos 52 milhões de cachorros e 22 milhões de gatos, né, nos lares brasileiros. Salvo engano, eu acho que no total a gente tem 42 ou 40, deixa eu só confirmar aqui, 44,9 crianças em lares. Então a gente tem mais pet, né, do que criança hoje nos lares. E outro dado interessante que a gente pode constatar também é que hoje em dia também está mudando esse comportamento porque as pessoas estão querendo ter mais gatos do que cachorro, justamente em virtude da vida atribulada, acabam não tendo muito tempo para dar para os pets e preferem gatos, que o gato é mais independente, né? O cachorro já é mais dependente. Então, esse olhar também está mudando, né? São mais apegados, né? Eu vejo lá em casa, meus 3 são grudes, enfim. Esse ano, óbvio que não teve censo, né? Em virtude da pandemia, creio que acho que ano que vem também não vai ter, então a gente vai ficar com esses dados por um bom tempo, né? Eu acredito que uns 2 ou 3 anos ainda, até a gente poder ter uma nova verificação. Com isso também a gente observa o mercado, né, professora Aline, de pet shops. Em 2014, o Sebrae noticiou que, mesmo com crise econômica em 2014, mesmo com a crise econômica de 2014, que os produtos e o mercado de produtos de pet shop e serviços de animais de estimação cresciam, né, para mais de 15 bilhões de reais por ano. Agora, imagina, é um mercado em crescimento. E creio que agora, na pandemia, eu não vi pet shop fechada aqui, pelo menos em Porto Alegre, não via pet shop fechada, continuou o trabalho normal, a rotina dos nossos pets continuaram sendo a mesma. Então, creio que, claro que deve ter acontecido uma baixa, né, no mercado, mas acho que nada muito significativo. E olha que interessante, a gente hoje tem muitos produtos voltados para os pets, né, como pet food, que são as comidas, né, para os pets, ração, sachêzinho, enfim. Nós temos o pet care, que é shampoo, perfume, produtos de higiene e beleza. Nós temos o pet vet também, que são produtos, serviços veterinários. E nós temos também outros vários serviços pets, né? Pet Serve, que é serviço médico, inclusive com hospital, né? Com veterinário. E a gente também tem o serviço funerário para os pets, né? Hoje se pensa em tudo, ainda bem. Com cremação, opção de urna e cerimônia. Olha que legal, nós temos o Pet Book também, que faz fotografias, 1 hora de fotos. Eu tenho fotografia com os pets, né? Nós fizemos quando eu estava testando o Gustavo. E nós temos também o Pet Fest, que hoje em dia, que é a cerimônia de... alguns fazem casamento, tem muita gente que isso é muito controverso, mas festinhas de aniversário, isso a gente tem bastante, né? Bom, baseado nesse contexto, professora, a gente faz uma pergunta. Tu tem pet? Eu tenho. Uma gatinha. Meg? Eu sou gateira desde pequenininha, mas aí agora a minha gatinha Meg tem 18 anos de idade. Ela é uma gatinha vovó. Então ela tem toda a rotina da casa que a gente se organiza por ela. Né? Sim. Então, ela dormir, agora ela está com algumas dificuldades, assim, de pular em alguns lugares, porque gato sobe tudo, né? Então, ela está com dificuldade, a gente está colocando alguns degraus para ela poder, né, facilitar essa locomoção, e toda a casa, assim, é organizada por conta da Meg. Tipo, alguma coisa a gente vai mudar de lugar, a gente tem que saber se a Meg vai poder ir ali, vai se machucar ou não.
Que amor! Então, ela é a nossa... A gente tinha a Pink também, né? Que tinha 13 anos quando faleceu com insuficiência cardíaca. E aí agora temos a Meg. Não temos mais, porque a Meg, ela é um pouco intolerante a essa juventude muito ativa. E o veterinário disse, olha, é melhor se dedicar para a idosa, né? E aí a gente para ela. Tu vê, algum tempo atrás nem conseguiria identificar o problema de saúde de um pet, né? Porque não tinha essa especialização, né? Hoje em dia, tu tem todo um aparato para fazer isso é fantástico. Mas 18 anos, eu tenho a Meg também, homônimo, que também tem 13, 14 anos. 13, 14? 13 anos a Meg tem. Eu colei aqui do Diego me disse que são 13 anos. Bom, então, os pets, hoje em dia, eles integram a família, né? Eles têm esses relacionamentos com as pessoas, né? São considerados entes da nossa família. Então, penso que eles não são como um objeto decorativo, né, professora? Eles não são como uma cadeira, como um livro. Imagina, eu tenho 3 pets, né? A Meg, que é a mesma, no mesmo nomezinho. O Sam, que é sem vergonha, que aprontou poucas e boas lá em casa já. Destruiu, inclusive, máquina de lavar. O Diego conta muito isso também, que não era do meu tempo, né? E temos o Toy, que é um maltezinho, né? A Meg e o Sam são 2 Goldens, e o Toy é um maltês safado, que é ele que manda em todo mundo. E agora, o Gustavo, né? Que é o meu filhinho dos caninhos. Essa é toda a turma. Então, eu classifico a gente como uma família mosaico, né? E multiespécie. Por que mosaico? Porque o Diego, quando nós nos encontramos e resolvemos formar uma família, ele já tinha a Meg e o Sam, e eu já tinha o Toy. Então, nós juntamos, né? Então, formamos essa família mosaica. E também somos uma família multi-espécie, porque nós somos uma família de humanos e de pets, né? Eu acho isso tão bonitinho. Essa família espécie, eu acho isso fantástico. Bom, agora vamos... né? Uma realidade interessantíssima. Porque, sim, realmente, você vai começar um relacionamento com alguém, você tem o seu pet, a outra pessoa também, né? Você vai ter que compor, assim como, né, você compõe com a questão da prole, né, humana. Então, verdade. Que tem essa questão, né, toda do entrosamento, e muitas vezes os pets também têm um tempo de adaptação, né, com outros, né, não se dão tão bem. Então, tudo isso é muito curioso de ser vivenciado. A gente costuma dizer, né, na minha casa, que a prioridade sempre foram os gatos. Cuidado quando você entra, se você não gosta de gatos, se você não quer sair com pelo na roupa, então você não venha me visitar. Se puder tolerar isso. Se não puder tolerar, então a gente marca em outro lugar, conversa de um outro jeito. Né? Porque eles também moram aqui comigo, né? Sim. Ou até ouço dizer, às vezes, que eu moro com eles, né? Então, é verdade. Então isso também, né? Mas é muito interessante isso, porque a gente falou, eu não tinha me dado por conta dessa possibilidade de classificação aí, né? Família mosaico multiespécie, adorei também. Mas e aí, quando a gente tem um movimento contrário ali, como é que fica esse movimento? Né? O casal aí resolve não ter mais esse relacionamento conjugal aí, essa conjugalidade. Há uma previsão, como é que está isso dentro da justiça? Está sendo levado para a justiça? Sim, tá. Vamos lá. Eu vou responder essa tua pergunta daqui a pouquinho. Deixa eu só finalizar a natureza jurídica dos animais de estimação. Fiz toda essa introdução, tá? Para poder chegar no artigo 82 do Código Civil, que nos diz: são móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou destinação econômico-social. Né? Na verdade, os nossos pets, segundo o artigo 82, são coisas, né? São semoventes, juridicamente tratados como bens móveis, né? Como uma cadeira, um carro, um livro, um telefone. Assim, com
base nessa natureza jurídica, nós temos que ver quem é o proprietário da coisa. Nós temos que ver quem comprou o pet, né? Baseado na coisa, né? Se é uma coisa, um bem, é possível indenizar a meação do outro cônjuge, companheiro ou pet, assim como um carro, apartamento, qualquer outro bem. Será que é assim que, eu pergunto, será que é assim que nós devemos tratar os nossos animais de estimação que integram a nossa família? Claro que não. Então, se todos nós achamos que o direito não pode ser assim, por que a legislação ainda é dessa forma? Essa pergunta que eu acabei de fazer nos leva a essa conclusão, né, dessa modificação legislativa. Preciso primeiro entrar nessa modificação para poder responder a tua pergunta mais à frente. Nós temos o projeto Lei 6.799, tá, de 2013. Esse projeto acrescenta um parágrafo único ao artigo 82, que eu acabei de ler, que dispõe sobre a natureza jurídica dos animais domésticos e silvestres e dá outras providências. Aqui eu poderia ler o artigo 2º, que eu acho bem interessante, professora. Constituem objetos fundamentais desta lei a afirmação dos direitos dos animais e sua respectiva proteção, construção de uma sociedade mais consciente e solidária, e reconhecimento de que os animais possuem personalidade própria, oriunda de sua natureza biológica e emocional, sendo seres sensíveis e capazes de sofrimento. Aqui a gente está falando da senciência, que os animais são sencientes, né? E o que são animais conscientes? São animais que sentem, que têm sentimentos, né? Quem nunca viu uma reportagem de um cachorrinho que ficou na porta do hospital esperando o seu dono enquanto ele se tratava? É recorrente, a gente vê isso no telejornal quase diariamente, né? Então, o que esse artigo 3º propõe? Que os animais domésticos e silvestres possuem natureza jurídica sui generis, sendo sujeitos de direitos despersonificados, dos quais podem gozar e obter a tutela jurisdicional em caso de violação, sendo vedado o tratamento como coisa. Aqui a gente tira o tratamento como coisa, né? O plenário do Senado aprovou, né, no dia 7/8/2009, e agora, foi para a Câmara, foi para o Senado, né? E no Senado eles acrescentaram um parágrafo único, que diz que a tutela jurisdicional referida no caput não se aplica ao uso e à disposição dos animais empregados, olha só que interessante, na produção agropecuária e na pesquisa científica, e animais que participem de manifestações culturais registradas como bem natureza imaterial integrante ao patrimônio cultural brasileiro, resguardada a sua dignidade. O que quer dizer isso, né, professora? Que o poder econômico vence nesse caso, porque agronegócio, pesquisa científica e cultural. Imagina, agronegócio dispensa maiores esclarecimentos. Agora, imagina cultural, né? Eu não sei se em Santa Catarina, se tu conhece ou já ouviu falar, da corrida do boi que eles têm, agora não me ocorre o nome, mas que eles soltam o boi, vaquejada, eles soltam o boi na rua, e o boi vai correndo, assim, desesperado, com medo, ataca as pessoas, né, as pessoas ficam pulando o muro, mas que graça tem nisso, né, mas enfim, rodeios também, né, imagina. Então, eu não vejo graça nisso, mas enfim, pelo menos algumas coisas a gente conseguiu tirar os pets de coisa, mas em contrapartida ficou mantido essa proteção com os animais de produção agropecuária, pesquisa científica e essas manifestações culturais, né? Acrescentaram esse parágrafo, né? Então, agora isso vai voltar para a Câmara de Deputados para apreciação, né, para a retomada da proposição legislativa.
E, professora Aline, o que a senhora acha desse projeto de lei, né, que dá natureza jurídica diversa aos pets? Me diz o que tu acha. A gente já tem, né, um reconhecimento, o direito precisa reconhecer questões que estão sendo vivenciadas na sociedade, né? Não tem porquê a gente fazer um movimento contrário, né, o direito é regulamentar e a gente vai viver conforme aquele regulamento. Não, né, não tem isso, não, e um pensamento complicadíssimo, né, alguns tem, né, mas eu acredito que esse reconhecimento dos animais como seres sencientes, eu costumo trabalhar na aula de Civil 1, quando a gente trabalha a capacidade, né, a personalidade jurídica, a capacidade, fala da questão do nascituro, ser um sujeito, né, com higiene psíquica, é toda uma questão, né, para o desenvolvimento desse nascituro. E também a gente comenta dos animais, né? Há algum tempo atrás, a França já trouxe esse reconhecimento dessa ciência, né? Então, já que a gente se inspira tanto nessa questão dessa codificação francesa, né, historicamente, que a gente se inspire também para reconhecer, né, a importância de se ter esse tratamento diferenciado aos animais, porque, claro, né, se a gente consegue também trazer de uma forma saudável essa relação, né, não tem por que a gente não trazer esse reconhecimento, né, afinal de contas são seres que nos provém carinho, afeto, né, compreensão, movida pelos sentidos, pelas emoções, então a gente precisa, sim, trazer esse avanço, é muita petulância nós, humanos, acharmos que os animais são coisas. Sim! Né? Como assim, coisas? Né? Quem disse que a gente é melhor, pior ou alguma coisa? Não, né? Eles são espécies diferentes. Né? Então, a legislação ambiental que traz toda essa proteção não abarca essas questões. Né? Então, há uma necessidade de se verificar isso, de a gente conversar sobre isso. Então, há uma importância fundamental aí. A gente teve essa legislação que trouxe uma punição mais severa, mas ela também não abarca essas outras questões, né, de serem reconhecidos como seres sencientes. Então, também temos essa pauta aí para discutir, né, para passar, e os tribunais já vêm pensando nisso, né, que nós, advogados, já promovemos essas discussões, né, para os juízes poderem se manifestar, né, se a gente reconhece essas questões afetivas, elas são extensas aos nossos pets. Né? Ainda mais na área de família. Mas acho que isso ainda vai longe até a gente conseguir. Mesmo uma coisa que eu acho interessante é que no direito comparado, né, em alguns casos de alguns países que eu estudei, eles estão caminhando para isso, né, vagarosamente, mas estão, né. Por exemplo, mais cruel, né, é o direito africano, né, de proteção deles, porque eles têm um período, eles permitem o período de caça e protege de um lado, tem multa, tem prisão, né, mas do outro lado eles permitem algumas atrocidades que a gente não consegue nem entender. Por que o questionamento que eu me faço é por que eles podem, os pets e os domésticos podem ser tratados de uma forma e os outros não, sabe? Claro que tem toda uma proteção, né, é diferente, mas mesmo assim é um questionamento, né? A gente fica se perguntando por que eles podem e os outros não, né? Enfim. Bom, e aí é possível a custódia dos animais de estimação? É juridicamente possível, né? Indo para a pergunta que tu me fizeste anteriormente, em face da natureza jurídica dos animais de coisa, né? É possível o compartilhamento dos pets e a ação de extinção e possibilidade jurídica do pedido, né? É a pergunta que eu estou fazendo, né? Se é juridicamente possível. Sim, é juridicamente possível, né? Antes eu gostaria só de referir a terminologia da guarda compartilhada, tá? Para a gente entrar nesse assunto, que é o desdobramento do poder parental, né? Dos pais em relação aos filhos. Tá me ouvindo bem, professora? Tá tudo bem? Sim, tudo bem. Na legislação, nós temos a guarda unilateral e a compartilhada, ou compartilhada, né? O Código Civil não extingue, não existe guarda alternada. Deixa eu só pegar aqui. Só um pouquinho. No Código Civil,
Não existe a guarda alternada, mas todos os termos se relacionam aos filhos humanos de duas pernas, né? E o termo posse, né, é relacionado à coisa, sendo a posse um dos atributos da propriedade. Por exemplo, se alguém invade a tua propriedade, tu vai estar com uma reintegração de posse. E aí, imagina, né, professora? Teu ex-companheiro levou teu cachorrinho, tu vai entrar com um pedido de reintegração de posse, olha, né? Quero o meu pet de volta, reintegração de posse. Não, né? E o termo custódia, que é o mais adequado aos animais, porque eles são como membros da família, né? E não são coisas. Então, acho que, assim, os termos específicos para os pets, que seria a custódia. Inclusive, essa foi uma discussão do enunciado 11 de BDFAM, né, no ano de 2015. Como é que no Congresso Nacional de BDFAM, como é que eles fazem? Após o Congresso, eles discutem os enunciados, né? E esse enunciado diz que na ação destinada a dissolver o casamento ou a união estável, pode o juiz disciplinar a custódia compartilhada dos animais de estimação do casal. Né? Então, a gente ainda tem muito que discutir a respeito, né? A participação aqui dos nossos ouvintes, assistentes aqui do canal, né? Muito bom dia a vários que estão aí, alunos, egressos, né? Muito bom dia a todos, obrigada pela participação. E colegas também, a colega Priscila, doutoranda lá comigo da doutorado em educação, vou colocar na tela até a pergunta dela. Priscila é gateira também, Priscila tem um monte de gatos. Todos com nomes muito interessantes. Ela fez uma pergunta para nós aqui: em caso de divórcio, é possível exigir do ex-companheiro, companheira que colabore com as necessidades alimentícias e médicas dos animais? Olha aí, ó. Obrigada pela colaboração, Pri. Sim, então... Posso responder? Claro, à vontade. Para a gente falar disso, eu acho que a gente tem que observar aquela questão do binômio possibilidade e necessidade, né? Quem não lembra daquele casal famosíssimo, agora não mais casal, mas do William Bonner e da Fátima Bernardes, né? Foram casados, eles tinham os pets, acho que 2 ou 3 pets, agora não lembro. Um Golden e um Maltese, 2 pets, né? E eles estabeleceram uma custódia compartilhada, né? Mas o que ele estabeleceu? Um valor de R$1.000, acho que foi isso, R$1.000, para os pets, para ajudar com os gastos dos pets. Com relação à pergunta, qual é o nome dela? Priscila. Da Priscila. Mesmo, né? Ajudar, creio que sim. Agora, se ela ganha mais do que ele, ou ele ganha mais do que ela, essa é uma questão que os dois vão ter que entrar num acordo nesse binômio. Existem casos agora, foi um julgado do Rio de Janeiro, em que foi estabelecido que o ex-companheiro, né, pagasse, acho que R$1.500 por mês para ajudar com, era gatos ou cachorros, agora eu não lembro exatamente, mas estabeleceu essa ajuda de custos de R$1.500, né, porque ela não, acho que ela não trabalhava, ele tinha o poder econômico ali na situação, então acho que é isso que tem que ser analisado, né, a questão binômio, necessidade e possibilidade. E se o casal se separa e um deles tem mais condições de ajudar, né, por que não? Né, vai deixar, o bichinho não pode sofrer as consequências do relacionamento, né? Sim. E o juiz que vai julgar isso? É uma dúvida que vem, volta e meia as pessoas perguntam, né? E aqui a gente tem várias pessoas assistindo que não são necessariamente da área jurídica, né? Que essa é uma dúvida que abarca toda a sociedade, né? Se eu tiver que ingressar com alguma medida
para essa questão do PET, para eu ter esse auxílio econômico, né, para discutir essas questões. É o juiz de qual vara, em regra, que vai analisar esse meu pedido no entendimento atual? Tá. O que se discute é se é na vara de família ou se é na vara civil, né? Civil porque como a legislação ainda trata de coisas, e família, a gente tem o enunciado do IBDFAN, e porque o PET é como se fosse membro da nossa família. Então, na verdade, a gente não tem nenhum regramento processual que indique qual é a vara correta, se é a vara de família ou se é a vara civil, tá? Entendo que esse tratamento de multiespécie, que a gente falou lá no começo da nossa live, que a gente está diante de um direito de família, e, portanto, seria na vara de família. Esse é o meu entendimento, e eu acho que seria o mais correto. Mesma coisa que dizer da custódia ali, que existe também um problema com a terminologia custódia, guarda, ou da posse, reintegração de posse. Entendo que seja custódia, mesmo que a gente já tenha ali, já falei anteriormente, e entendo que seja na vara de família, porque a gente está tratando de multiespécies, né, que compõem o nosso núcleo familiar hoje em dia, né. Exato. E aí, né, avançando mais um pouquinho no problema aí, vamos colocar mais um problema na nossa... Mas o que, professora Aline, mas o que tu acha? Tu acha que eu acredito que tem que ser na vara de família também, né? Porque se a gente está considerando que eles são, né, integrantes desse núcleo todo familiar, a gente vai discutir com o juiz de família, né, com essas questões, junto com tudo que comporta, né, a natureza que surge, né, como é que surge esse PET na vida de todo mundo, nessa instância familiar, né, a gente não está falando aí da comercialização de um lote lá que vai trabalhar boi, cavalo de uma forma comercial, né, a gente está falando do núcleo, né, familiar. Eu acredito que seja também na vara de família, sim, né, e aí a gente também aqui cai um pouquinho naquela discussão, né, às vezes os juízes das varas de família, a gente sabe que quando vai o tribunal, a gente já tem desembargadores que estão habituados a essas discussões, mas muitas vezes os juízes das varas de família, eles vêm de outras especialidades, de outras atuações, né, não são tão afetos às questões de família, e também nos olham meio assim, né, não sei se você sente muito isso, mas volta e meia, quando tem a vaga para transferência lá, né, para remoção, o juiz às vezes só tem a vaga de família, e aí o juiz vem, mas ele está há anos trabalhando com outra coisa, né, em outra comarca. E aí chega e se depara com esse monte de situações especiais e casuísticas, né, que caem na mão para julgar, para decidir, e nem sempre ele tem essa visão, digamos assim, tão voltada para essas questões mais emocionais e sentimentais que fazem parte da vida de todos, né? E aí a gente fica naquela circunstância, né? Às vezes alguns despachos até um pouco ríspidos, né? Duros, assim, né? No núcleo duro de um direito bem tradicional, digamos assim, e que não olham para essa contemporaneidade do direito de família. Eu brinco sempre com os meus alunos em relação a isso. Se você não quiser analisar a individualidade, se você quiser um direito de massa, um direito colocado assim, com petições prontas, não vá para o direito de família. Porque no direito de família, cada peça é única, cada circunstância é única, você precisa conversar com o seu cliente, você precisa entender a situação, você precisa pensar nesse mecanismo maior de proteção, inclusive a criança, o adolescente, aqueles todos que estão dentro de uma situação de vulnerabilidade dentro da família que se fragilizou, né? Então, a sua atuação enquanto advogado é diferente. E isso inclui, olha só, a discussão dos animais, né? Então, é muito peculiar isso tudo, é muito diferenciado, né? Essas questões são muito diferenciadas. Mas em relação, eu não sei como é que está na comarca de Porto Alegre em relação a essas questões, essas decisões mais inovadoras. Tá caminhando, né? Mas deixa eu só te referir um caso. O casal, com relação a isso, esse olhar mais fechado, né? Mais conservador. Tive acesso a um caso de que o casal fez um acordo, no acordo ele estipulou quem ia ficar com o pet e tal, e o juiz simplesmente não quis homologar, porque disse que aquela cláusula não tinha que estar ali, sabe?
Então, assim, são casos e casos. Eu vejo hoje que, falando a nível jurisprudencial, o Rio de Janeiro, né, está sendo vanguardista, várias decisões deles, não tem como referir, botar os números dos acordos aqui, pelo limite de tempo que a gente tem até na live, né, mas quem quiser entrar em contato, disponibilizo os acordos. O Tribunal do Rio de Janeiro é vanguardista, ótimas decisões. O do Rio Grande do Sul, eu acredito que ainda tenha muito caminho para seguir, ainda é conservador. Algumas coisas não concordo, mas, né, a gente está caminhando para isso, né? Eu acho que devagarinho a gente vai chegar lá. É uma construção, né? Eu lembro muito da fala da doutora Delma, sempre, a tua sogra, querida doutora Delma. A doutora Delma é uma pessoa que todos os cursos que a gente faz com ela e as palestras que a gente ouve, ela coloca a assistência dos advogados num compromisso de provocar, né, a manifestação. Então, olha, não é porque não está sendo... vai levar um não, mas você tentou, você provoca. Sim. Fazer com que se movimente, que as pessoas passem a refletir, porque nada impede de um juiz que tenha um entendimento mais fechado agora, daqui a pouco, quando receber uma demanda, né, mais demandas em relação a isso, ele olhar, opa, vamos refletir aqui, né, será que o meu posicionamento está respeitando o interesse as necessidades dos interesses, né, vamos refletir um pouquinho. Então, isso é importante, sim, né, bem importante, bem pelo cara a gente destacar isso, esse movimento provocado, né, pelo papel até do advogado nessas questões de direito de família. Se não fosse assim, a gente não reconheceria uma série de direitos que já conquistamos, né? Sim. As questões familiares. Né? Sim. Então, isso é muito importante. Mas a pergunta também, né, que a gente não pode deixar de fazer aqui, até a professora Manuela, que nos ouve, que é uma processualista, né, em relação a essas questões, que ela também apostaria na vara de família, ela colocou aqui no bate-papo, né, para encaminhar essas questões. Uma dúvida que surge, assim, que a gente já comentou algumas vezes, informalmente, nas nossas conversas, é em relação ao cumprimento. Vamos supor, se estabeleceu esse auxílio financeiro para o PET, de R$1.000 aí. Hipoteticamente falando aí, o William Bonner e a Fátima Bernardes. R$1.000. Se não cumpre, quem tem que, né, prestar o auxílio não cumpre. Como que é essa execução, digamos, esse cumprimento desse valor? Né? Porque a gente sabe que a pensão alimentícia tem um rito ali para ser cobrado, uma possibilidade. E esse alimento dos pets, como é que fica? O que é a pergunta, né? Se os alimentos impagos devem ser cobrados pelo cumprimento de sentença pelo artigo 228 do CPC, sob pena de prisão, ou se os alimentos devem ser cobrados pelo cumprimento de sentença do 253, sob pena de penhora, né? Nós não temos precedentes judiciais que tenham discutido se a cobrança seria sob pena de prisão ou penhora. Isso a gente não tem ainda. Mas eu defendo que a cobrança dos alimentos, dos pets, deveria ser sob pena de prisão. Inclusive, essa é a posição que eu defendo no meu artigo Filhos de Quatro Patas, que, reitero, quem quiser entrar em contato, eu posso fornecer o artigo também. Viabilizando, assim, uma maior efetividade da cobrança do pagamento dos alimentos, no artigo 528, eu citei, do CPC, sob pena de multa, de prisão, do CPC. E aí, professora, me diz a senhora se a senhora acha que tem que ter prisão, porque isso é muito controverso, as pessoas acham, já vi gente chegar e dizer, olha, professora Nini, como é que eu vou dizer para a pessoa que tem um Yorkshire, né, que é um pacotinho de ração e tal, não pagou, acumulou, sabe, pena de prisão, sabe? Será que é tanto assim ou é tão pouco? Passa pela discussão em relação a ser reconhecido também como um ser senciente ou não, né? Também tem esse reconhecimento, a importância desse reconhecimento, né?
Mas se a gente for considerar para uma ordem de relações, acredito que leve para todas as circunstâncias, né? Eu acredito que se for para considerar essa natureza de ser discutido em vara de família, né, de ter uma composição diferente em relação à questão dos alimentos, né, de ser um reconhecimento, não teria por que não ter, né, a prerrogativa de ter todo o trâmite em relação a isso, né? Então, é uma questão tanto quanto delicada, né? Não sei se a gente vai chegar na prática a esses pedidos, né? Isso acontecendo, porque muitas vezes as pessoas dão conta de outro jeito e a gente nem fica sabendo, né? Efetivamente. Olha, no caso, meu microfone acho que está dando eco. Tá. Mas eu não sei o porquê. Eu vou tentar colocar um fone de ouvido aqui. Deixa eu ver se melhora. Mas, professora, eu acho que é para dar efetividade, sabe, ao cumprimento, né? É uma forma de efetivar isso. Senão, a pessoa diz que vai pagar. Consegue me ouvir? Está me ouvindo bem? Consigo. Eu não sei se melhorou o meu som aqui. Melhorou. Ok. Mas para dar efetividade, né? Então, o que adianta chegar a dizer que vai, como tu mesmo referiu, a pessoa, eles se acabam compondo isso de alguma forma, não, às vezes, né, não paga, e aí fica essa discussão. Então, eu acho que é uma forma de, eu acho que eu vou usar a palavra coibir, talvez, não sei se seria adequada, mas eu acho que é a forma mais adequada seria usar forçar, né, a pessoa a cumprir. Porque, afinal de contas, é alimento. Sim, se a gente for fazer a equiparação também agora, nesse tempo de pandemia, né, com a legislação que considerou como impossível essa prisão, né, só a prisão domiciliar em relação ao devedor de pensão alimentícia, e a gente até agora, né, até outubro, 30 de outubro, salvo engano, né, se tem essa determinação. Se a gente for verificar que, nos casos da assistência da faculdade, que nós discutimos questões muito de alimentos ali, e são alimentos que até não têm um grande montante em termos monetários, mas que são essenciais para as pessoas, se a gente for considerar isso, a gente teria que pensar também que muito do que não está sendo pago de pensão em plena pandemia é porque as pessoas dizem assim, eu não posso ser preso. Né? Então, se a gente for pensar nessa questão da coerção mesmo, né, a gente vai ter essa relevância, né, no cumprimento da obrigação, isso vai influenciar. Né? Sim. Então, é interessante. Olha aqui o professor Diego fazendo uma pergunta aqui, ó. E nas relações de namoros, é cabível o compartilhamento da custódia dos pets? Né? Poxa, professor Diego, mas aí se coloque no lugar, né? Você tem um pet, aí você arruma um namorado, aí o namorado praticamente gosta mais do pet do que de você, né? Aí o pet se apaixona pelo namorado também. Você acaba o relacionamento e ainda tem que ter um contato. Eu brinco lá em casa porque depois o toy era meu, né? E agora eu perdi o toy. O toy é do Diego. E a gente brinca, olha, se um dia a gente chegar a se separar, ele fala para mim, o toy é meu, não adianta. Eu disse, não, mas o toy era meu antes do nosso relacionamento, ele vai continuar sendo meu. Ele, não, mas ele não te quer mais, ele me quer. E realmente, o cachorro simplesmente é fissurado pelo Diego e me trocou, sabe? Ele dorme no pé do Diego, ele responde aos comandos do Diego. Eu fico, vem, Toy, vem. Não, nada feito. São os comandos do Diego que ele responde. Ele escolheu. Sim, eles escolhem mesmo, né? Quem é o dono da matilha, né? Quem é? Vai ficar com. Vai. Primeiro porque nós não vamos nos separar, né? E se um dia isso chega a acontecer, o Toy não vai ficar contigo. Já está anunciada. Nem o Toy, nem a Meg, nem o Sam, todos eles vão ficar comigo. Toy, Meg, Sam e Gustavo. Está decidido já. Já não se discute. Não, mas... A professora Manuela
traz uma pergunta interessante para nós também, né? E caberiam outras medidas coercitivas, como as 3? Sim. Multas? Caberia, sim. Entendo que sim. Multa, tá, né? Tô. Tá. Caberia, Manuela, creio que sim, caberia multas, né? E especialmente quando descumprir as visitas, né? Acho que isso seria uma coisa interessante de ser abordado também. Muito boa pergunta dela. A gente teve um caso no escritório, a professora Manuela, minha colega na faculdade, minha sócia de escritório. Nós tivemos um caso no escritório que a gente teve que conversar essas questões de 2 cadelinhas Shih Tzu, né? Então, era mais ou menos o combinado, era o local de pegar a cadelinha, devolver as cadelinhas, as 2, era no pet, né? Então, enquanto um deixava para banho, depois o outro buscava, passava a semana, né? E aí, as cadelinhas têm um problema de visão também, que precisa administrar o colírio. Então, também começou a se discutir, porque aí um comprava o colírio que era o colírio pet, o outro queria comprar um colírio versão genérica, né? Sim. Então, tivemos que trazer um pouco da conversa para essa situação, né, de composição, até para conseguir fazer a partilha dos bens em relação a todas as demais questões, né? Então, como é importante isso, né? Eu tive um outro caso há uns anos atrás também, que era um casal de brasileiros que foi morar no Canadá e adotaram lá 2 cadelas, né? E aí resolveram, depois de um tempo, se divorciar. Ele iria morar nos Estados Unidos, ela continuaria no Canadá, e eles queriam também, né? Uma das questões que se conversava muito era a situação das 2 cadelas. Até porque não tinha como fazer menos do que ano a convivência com um e com o outro por conta das questões de fronteira, né? Das questões do período de quarentena, enfim, que os animais precisam respeitar para ingressar num país e no outro. Né? Então, a gente pensa assim, que é uma coisa distante, mas é do nosso dia a dia, né? É do dia a dia das pessoas. Então, é interessantíssimo a gente pensar nessas situações, né, que vão chegar cada vez mais presentes. Agora, nesse período de pandemia, a gente teve também uma campanha da adoção com consciência. Não sei se vocês observaram isso. Sim. Várias pessoas resolveram adotar pets agora nessa época da pandemia porque estão em casa, né? Sim, e aí uma pessoa conhecida minha, que é de uma ONG, né, de acolhimento de animais, colocou até numa live essa questão, né? Olha, você precisa também se organizar e estar consciente que agora o animalzinho ingressou na família. Se daqui a pouco você voltar para todas as suas atividades, você vai ter que organizar a sua vida também para o animalzinho né? Verdade. Que foi adotado, que foi inserido no seio familiar. Então, é bem interessante, né? Até esse pensamento. É importante a gente refletir um pouco sobre essas questões e até para poder orientar as pessoas de uma forma mais adequada, né? Fora que a circunstância de que o pet não é um brinquedo do agrado das crianças e quando não serve mais, vou descartar. Né? Então, Desculpa, pode continuar. Não, tem várias situações que são interessantes de ser pensadas nesse mundo pet, né? Não é algo que fica de segundo plano. A gente gosta de referir um caso, tá dando eco. Me ouvi? Tá me ouvindo? Tá. Nós até referimos um caso de um casal que estava fazendo separação de forma consensual e na hora da audiência discordaram sobre a custódia do pet, né? E por conta dessa divergência do casal, não houve acordo na audiência e começaram a brigar e, sabe, discutir com cuidado quem é que ia ficar, quem não ia ficar, né? Então, essa mudança é importante. Outro aspecto, hoje em dia tu vai adotar, né, como tu falou agora, da adoção, né, tu assina um termo te responsabilizando, eu acho isso muito importante também,
tu te responsabiliza, tu assina o termo, né, saindo um pouco agora, né, do tema da custódia, né, mas olha que interessante, há um tempo atrás, né, como eu falei no começo da live, os cachorros ficavam acorrentados no pátio, na chuva, no sol, né, com o tempo entraram, estão nas casas, né, sendo cuidados. Olha que legal ter um termo de responsabilidade para quem adotou, quem não comprou, adotou, né, enfim, todo esse cuidado, isso é fantástico, assim, eu acho que a gente caminhou bem, caminhou de forma tranquila, até chegar, tranquila não digo, mas eu acho que a gente conseguiu grandes avanços, eu acho que tem que continuar, né, como falaste da doutora Delma, tem que continuar sempre ali, né, instigando para sempre a resguardar os direitos e sempre estar na busca de mais direitos enfim. E é interessante até a organização também, né, em relação a esses animais todos e essas ONGs que trabalham com animais. São trabalhos admiráveis, né, porque eu tenho uma amiga que adotou uma cadelinha de uma ONG, né, e uma das voluntárias da ONG, durante os primeiros 6 meses, eu acho, de adoção, fazia visitas para verificar como é que estava. Olha, que legal! Eu achei muito interessante, tipo assim, eu vou lá dar uma olhada como é que tá, né? E aí estava justamente nesse termo, inclusive, de adoção responsável, de que a pessoa teria que aceitar essa visita, né? Daquele participante da ONG que ia dar uma olhadinha, olha, será que não pegou esse animal e está maltratando, ou não abandonou de novo, né? Então, era um período de 6 meses, achei muito interessante, assim, e a disponibilidade das pessoas em fazer, né, essa tarefa, esse trabalho, né? A professora Manuela, de novo, com uma pergunta aqui, ó, caberia indenização por abandono afetivo? Caberia essa indenização, será, por abandono afetivo? Creio que sim, caberia sim. Porque eles são filhos de 4 patas, né? Eu acho que equipara, né? Sabe aquele termo, professora, tratar os desiguais na forma como eles se desigualam? Eu acho que a gente pode trabalhar com isso. São filhos de 4 patas, são entes são membros da família multiespécie, então creio que sim. Né? Olhando por esse prisma, creio que sim. Se a gente acredita que eles são seres sencientes por conta do afeto, como é que a gente não vai considerar, né? É um universo novo, realmente, assim, é uma nova visão, né, de mundo, de vida, e faz parte até dessa visão que a gente precisa compreender que nós somos apenas mais um nesse universo todo, né? Nós não somos o centro do universo, nós somos parte. Né? E como mais uma parte, a gente vai ter que dar conta dessas situações todas, né? Ainda mais agora, em época de pandemia, a gente tem que estar bem ciente disso, né? Exatamente. Nós somos parte de um todo. Exatamente. E como a ação de um vai influenciar na ação de vários. Né? Exato, né? Sim, no geral, podemos englobar. Então, a importância é salutar a gente conversar sobre isso, né? Sim, a gente vai se encaminhando pelo horário aqui para o final, Aline. Muito obrigada pela tua participação. Vou colocar a importância, né, de se trazer ao debate esses assuntos que às vezes a gente também nem tem tempo de parar e refletir um pouquinho. Nós não temos muitas respostas, mas estamos colocando, né, as questões para o debate, que eu acho que é fundamental. E também vamos aproveitar aqui, nós duas, como membros do Instituto Brasileiro de Direito de Família, né, fazer aqui uma divulgação, pedir licença, fazer uma propaganda, uma divulgação do nosso congresso, né, do nosso congresso que vai acontecer agora, né, em novembro, né? Dia 6 e 7 de novembro, fui conferir as datas aqui, online dessa vez. Nós somos muito afetuosos, nós gostamos muito de nos reunir nos eventos, né? Nos encontramos, né? Estabelecemos esses laços de amizade,
mas a gente não vai deixar esses laços serem desfeitos por conta da pandemia. Permanecemos num evento online, convidamos a todos para fazerem as inscrições, não só o pessoal da área jurídica, temos também interessados em questões de família, né? As pessoas das ciências, da assistência social, da psicologia, da educação, que possam vir conversar conosco nesse evento que vai acontecer de modo online esse ano. Agradecer de coração a participação de vocês, sempre receptivos, uma família linda, uma família multiespécie linda que são, né? De um coração enorme. E dizer que o nosso programa está sempre de portas abertas para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade, professora. E realmente tem muito ainda o que se discutir sobre o tema, mas vamos lá, todos juntos, reunidos e, né, com o congresso agora, muito importante, né, multidisciplinar. Então, vamos lá, né? Vamos aí nos inteirar dessas questões de família. Mais uma vez, muito obrigada e um bom dia a todos que estão nos assistindo aí. Nos prestigiem no canal, ativando o sininho lá. Tá bem? Obrigada. Até semana que vem com o professor Mauro Gaglietti falando sobre essas questões de família conosco. Um grande abraço, um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau.